Fala pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai falar aí do BLMG, né, que é o fundo aí da Blue Macau, a logística do Blue Macau, que está bem amassada a cota, né? Bora falar um pouquinho sobre ele, inclusive foi um pedido de um inscrito nosso. E eu achei interessante, né, porque agora está em período de emissão, então a gente pode conversar um pouco sobre isso também, beleza? Então vamos lá. Liquidez diária ali, eu acho baixa, 400 mil para fundos imobiliários, né? Então toma cuidado aí, porque o book pode ficar um pouco mais fraco. Você pode tentar entrar ou sair de posições um pouco maiores, pode demorar um pouco mais, tá? Patrimônio líquido de 300 milhões, preço ao valor patrimonial de 0,58, tá bem descontado, né? A cota tá bem amassada, último rendimento de 66 centavos. Dividend yield, como eu sempre falo para vocês, né? Quando a cota amassa o dividendo, se ele mantém linear, o dividend yield sobe, né? Para 17%, muita coisa. Rentabilidade no mês, menos 7,51%, que também é muita coisa, né? A gente vê que a cota aí caiu 40%, 39,03% no último ano, num período de um ano, e nesse ano, né, year to date, ou seja, de janeiro até agora, caiu aí 37%, que é muita coisa também, né? Então, é um fundo ali que a cota está bem amassada mesmo. Vamos falar um pouco sobre isso. Em relação à emissão, a oferta provavelmente não é para você, tá? Assim, a teoria, né, que eles vão utilizar desse valor para diminuir um pouco a alavancagem, né, que está machucando bastante a cota do fundo, na minha opinião. E aqui eles estão querendo captar 50 milhões de reais. Só que o preço, né, como a gente pode olhar aqui, é de R$ 87, né, que é próximo ali do patrimonial. Ou seja, provavelmente essa oferta não é para você, né? Essa oferta ali vai tentar fazer uma operação para diminuir a alavancagem, como eu disse, está ali machucando bastante a cota do fundo, tá bom? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre ele. O mercado a gente já falou, né? Valor de mercado 57, valor de patrimonial de cota 87, patrimônio líquido 300 milhões, e é um fundo que não emplacou em número de cotistas, né? Tem 13 mil cotistas. E vamos lá, é um fundo que visa investimento em ativos resilientes com alto potencial de geração de renda nos setores de galpões logísticos e industriais localizados em todo o território nacional, com foco principal na região sudeste em ativos de exposição ao mercado de e-commerce. O que a premissa é até interessante, né? Porque eu acho que é um mercado que só vai crescer. A Blue Macau Logística é diferenciada pela sua... O Blue Macau Logística é diferenciado por sua capacidade de originação de negócios com foco em processos não competitivos e gestão ativa. Tem como histórica a geração de valor operacional por meio da relação com inquilinos e alocação em ativos dentro ou próximo dos principais centros urbanos, tá bom? Então, bora lá, né? A teoria é interessante, né? A teoria. Taxa de administração 0,95, a taxa de performance aí bem salgadinha aí de 20% do benchmark. O QCD ali do IPCA, né? Corrigido por 6%, o que é uma taxa de performance alta, né? IPCA mais 6 é mais ou menos o que está pagando o Tesouro Direto hoje. O valor dos ativos, né? A gente vê o tamanho da alavancagem desse fundo, né? O valor dos ativos é R$1 bilhão. 100% de ocupação e 6,8 anos de média ponderada de contrato, que a gente chama de VOLT. Por que a gente usa o VOLT? Porque às vezes tem um contrato muito longo, com muito dinheiro, né? E aí ele puxa para cima. Dividendo 68, rendimento mensal de 1,18%, que é muita coisa, né? Exposição ao e-commerce, como eles mesmos falaram lá no início do relatório, 85%, né? Em setembro de 2023, observou-se o aumento dos índices de inflação, registrou um aumento para 5,19% no acumulado dos 12 meses. Para o mês de setembro, o Ibovespa, índice de referência da Bolsa, teve uma alta ali de 0,7%, enquanto isso, o índice de fundos imobiliários fechou ali com alta de 0,2%, né? Vamos lá. No âmbito do fundo, conforme fato relevante publicado em 19 de abril, a Baker Hughes, atual locatária do BM Log Jandira, comunicou sua intenção de rescindir o contrato de locação, que é um ponto de atenção, claro, por meio do qual aluga o galpão detido pelo fundo. O prazo de aviso prévio do contrato é de 36 meses, contados a partir de abril de 2023 desse ano, né? Período no qual o fundo deverá receber os aluguéis do imóvel normalmente. A data de efetiva rescisão está prevista, então, lá em 2026. Esse que é interessante de contratos mais longos, né? Então, você tem ali já um ponto de estresse, mas você tem muito tempo para fazer uma substituição. Temos trabalhado em 3 frentes em relação ao ativo de Jandira. Procedimento de devolução do galpão com vistoria técnica e regularização com o objetivo de identificar custos do locatário para devolver o ativo à sua forma inicial. Outra coisa, né, do galpão logístico é diferente do galpão industrial, é que o logístico ele é mais modulável, né? Ele pode mudar e
e ter uma velocidade maior do que o industrial na realocação de inquilinos, né? Organização de procedimento de devolução física, objetivando liberar o galpão para futura ocupação e reposicionamento do ativo, buscando novos locatários. Acabei de falar, né? No mês de setembro, teve um dividend yield anualizado de 14,1%, que é muito alto, mas é como eu disse, né? Cota massa, o dividendo sobe. Quem não sabe a diferença entre anual e anualizado, você multiplica por 12 o dividendo daquele mês, tá bom? Em relação aqui, né, à performance, a gente vê que eles têm um guidance ali de 60 centavos a 70 centavos, e eles foram diminuindo, né, a distribuição de 80 centavos lá do ano passado, de setembro do ano passado, até chegar aqui, um guidance, né, que tem uma diminuição. Só que o dividend yield subiu bastante, né, por causa, enfim, que a cota está derretendo, né, por isso. Em relação, então, a gente vê, né, que, de fato, as despesas financeiras aqui já é um dos grandes pontos de atenção nesse fundo, para não falar o maior, que é a grande alavancagem que esse fundo tem, né. Tem alguns fundos que eles têm uma alavancagem alta, mas eles utilizam de uma certa estrutura financeira. Vou dar um exemplo para não ficar abstrato, né. O TRXF, ele tem um TRXB dentro dele. Então foi uma engenharia financeira ali que eles fizeram para comprar, né, muito mais do que eles teriam financeiramente, não diria capacidade, né, porque comprou, né, mas não diria, mas diria uma estrutura financeira ali, né, dentro do fundo. Então eles fizeram toda essa engenharia financeira e tem dado muito certo, na minha opinião. E aqui eles colocaram a alavancagem para dentro do fundo, eu acho que isso machuca bastante a cota, né. A despesa financeira, como você pode muito bem ver aqui, ela representa aí um percentual muito significativo, essa parte cinza aqui, né, da rentabilidade, grifando aqui. Então, essa na minha visão ali é o próximo desafio, o grande desafio da gestão em diminuir essa alavancagem, que é o que eu acho que eles vão tentar ali com essa própria emissão, mas vamos ver, né. Rentabilidade, performance aí do IFIX está batendo muito a performance do fundo, porque o fundo está, como eu disse, né, muito amassado, né, mas antes ele bateu o IFIX ali, antes dessa sangria toda. Como eu estou mostrando aqui para vocês, 2021, né, bateu o IFIX, com uma certa folga, inclusive, e depois foi uma sangria desatada. Demonstração do resultado, é muito importante que você olhe se está gerando um resultado positivo, e aqui a gente vê que realmente as despesas financeiras, né, são muito altas mesmo, e quase a metade da receita do fundo, né? Então isso de fato aumenta significativamente o risco ao se investir nesse fundo, tá bom? E balanço patrimonial, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Que tem ali um bilhão, a mais do que 1 bilhão, né? Em imóveis, só que o problema desse fundo ali é que o patrimônio líquido dele abaixa, né? Já que ele tem uma alavancagem muito alta. Visão geral do balanço patrimonial, com a transação concluída no quarto trimestre com a Oaktree, que é uma gigante, né? O BLMG tem hoje uma alavancagem de 18% e o AAA FI, onde formou-se a sociedade com a Oaktree, está atualmente em 65%. Então, eles fizeram ali uma jogada de engenharia financeira, né? Mas ainda terá aportes contratados de aproximadamente 170 milhões, com a capitalização original da transação, sem considerar novas transações ou até mesmo valorização dos ativos atuais do portfólio. A alavancagem de maneira pro forma iria para um patamar de 47%. Então é uma alavancagem muito alta, mas na minha opinião esse fundo aqui não conseguiu se estruturar tão bem, apesar dessa engenharia financeira, quanto, acabei de dar o exemplo do TRXF, está sempre caro, né, até difícil de entrar nele. Então essa alavancagem, que é muito alta, né, quando a gente vê realmente em valores, acaba ali, na minha opinião, machucando bastante a cota, né. Aqui a gente vê um pouco em relação às próprias obrigações, né, por ser de securitização, a gente vê que as taxas, em geral, não são tão caras assim, tirando aqui, né, IPCA 9,5 e CDI 2,1, que o CDI está muito alto, a gente vê IPCA 5,3, 5,5, que não é muito alto, né, e 7,1 já está um pouco mais alto. Mas a gente vê, né, que de fato é o tamanho ali do saldo devedor aqui que realmente assusta o mercado, e isso acaba amarrando muito o gestor, né. Por exemplo, o preço agora da cota está muito amassado, então é difícil, né, ele entrar para o varejo e falar, vamos fazer uma emissão? Não tem como, né, assim, você vai ter que achar alguém que vai aceitar pagar ali o valor patrimonial e tentar fazer uma redução ali de dívida em relação a isso. Acabou que eles tentaram fazer essa jogada ali num momento muito ruim da economia, né,
chances são de que você não vai conseguir mesmo, né? No final das contas, não é todo mundo que consegue fazer uma jogada de alavancagem tão alta assim, dar certo. Difícil, né? 74% do contrato atípico, que é muito bom, né? São contratos bem mais longos ali. Em região ali do Rio, Extrema, aqui em Minas Gerais e em São Paulo, né? Esse é outro diferencial desse fundo, né? Tem um grande percentual aqui em Rio de Janeiro, o que não é tão comum, né? A gente já falou aqui de contratos bem longos, isso é um ponto positivo, na minha opinião, né? Você tem ali mais segurança, indicadores operacionais 100% de ocupação financeira, a gente já falou sobre isso. Vai começar ali, né, a ficar preocupante lá em 2026 por causa do que a gente falou ali em cima. Índice de reajuste 100% do IPCA, então a gente vê que grande parte da dívida é em IPCA e aqui o índice de reajuste dos contratos é em IPCA também. Outro ponto positivo, preocupa um pouco ali aquela parte do CDI, né? E fica descasado, que a gente chama, né, de descasamento de índice, o que na minha opinião é um erro, tá? É um erro, mas aí, né, assim, é claro que isso é subjetivo, vai da opinião de cada pessoa. E aqui eles falam, né, um pouco mais do portfólio, uma BL total aí relativamente significativa, né, 266 mil metros quadrados, a gente vê ali os maiores com 1 milhão, BTLG ele querendo também alcançar 1 milhão de metros quadrados. A área total do Brasil está ali por volta de 25 milhões, então 266 mil já é, de certa forma, relevante, né? Já é um fundo que tem uma ABL já mais significativa, que eles mostram, né, as fotos aqui dos galpões logísticos, né? E mostra também o histórico aqui, né, a linha do tempo em relação a isso. Mas é isso, né? Um fundo aí que a cota está bem amassada, bem machucada, mas tem um risco intrínseco bem alto também, que é esse risco da alavancagem, que a gestão está tentando ali, na minha opinião, mitigar ali com essa nova emissão, que provavelmente não é para você, né? Então, tome cuidado ali, inclusive, em comprar a cota do mercado. Nada que é uma recomendação, né? Você faz o que você quiser, às vezes o preço vale a pena para você, etc e tal. Mas tenha sempre o olho no risco também, né? Não apenas no potencial benefício que você teria se a cota valorizasse muito. Perfeito? Então é isso, espero ter gostado do vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e entre no grupo gratuito do Telegram aqui embaixo. Abração e até a próxima. Tchau, tchau.